Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje o papo vai ser pra deixar todo mundo com água na boca. Eu não devia ter gravado esse programa sem jantar, pensando bem aqui agora. Vamos conversar com Tamires Cirilo e Jairo Neto sobre harmonizações de comidas e cervejas. Mais especificamente, tipo um jantar. Então, Tamires e Jairo, deem um alô pra galera, por favor. Oi, gente. Salve, galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo, Tamires, bem-vindo, Jairo. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do queijo que acompanha a sua goiabada. Não tirei de uma letra do Vando, não tirei. A gente sempre começa os programas contando o que a gente está bebendo, para harmonizar essa conversa. E aí, Tamires, o que você está bebendo por aí? Bom, hoje, no dia da gravação, é dia do rock. Eu tô aqui com uma Trooper-IPA. Ah, delícia. Que eu ganhei de presente de uma amiga. Tá bem gostosa. Acho que vai acompanhar bem aí o nosso papo. Também pensou muito bem, harmonizou inclusive com o dia, né? Harmonizei com o dia, achei típico. Perfeito. Eu já fui de clássico, tô bebendo uma Orvalzinha aqui, né? Opa! Bom em todos os momentos. Eu comprei uma seleção, eu comprei umas 20 garrafas na promoção do Pão de Açúcar um ano e meio atrás, eu acho. Então essas 20 garrafas estavam guardadas lá no fundo da minha adega. Eu fui lá e pesquei uma pra ver como é que tá e vou deixá-las envelhecendo aí por um bom tempo. Olha só, comprei uma seleção 20 garrafas. O nome disso é churrasco, hein, cara? Você ia lá comprar um pet Heineken, um pet de normal, cara, é outro nível. E você, Lud, o que você trouxe aí pra beber? Eu peguei a Salted Sour Cashew, não sei falar isso, Friend, da UX Brewing. Tá, é linda a lata demais, gente. Vou abrir agora nessa nova tradição, né? Uma goze com caju, né? Bem legal essa cerveja. Né? Ui, olha eu me derramando inteira aqui já, que eu sou dessas também. Linda cor, inclusive, aquela palhazinha maravilhosa. Vamos dar uma cheiradinha, né? Porra, o cajuzão deu aquele pulo no pescoço da gente. E aí, queijo que acompanha a goiabada, o que você tá bebendo por aí, meu querido? Eu fui numa que a gente recebeu do nosso querido amigo o Rude, eu fui numa louvada. Opa. Que ele harmonizou Pilsen com café, cara. E como fica, delícia. Cara, quando eu recebi, eu falei, cara, como é que fica isso, né? Pilsen com café. Curti bastante. Rude é foda, né? E assim, o Rude, pra mim, é uma das maiores autoridades de blend de cerveja e café no Brasil hoje. Um menino, né? Uma geração Z. Ai, cringe. Que entende pra caramba de cerveja e café, cara. Adoro cervejas da Sunset, já tinha cervejas excelentes, né? Café. Agora, sabe o que é o melhor sobre o Rude? Além dele ser um excelente cervejeiro, um cara, puta, didático, etc. O cara com astral, velho. Puta merda. O cara, tipo, ele chega de bom dia, porra, paz pra você, tudo de bom, que o seu dia seja iluminado. A gravação com ele, a gente saiu com o maior astralzão bom. Cara, aproveitando que hoje é dia do rock, ele é praticamente o George Harrison da cervejaria. Isso aí, meu Temos povo. o George Michael e temos o George Harrison. É isso aí, o próprio Jairo aí, né? Tá aí que não nos deixa mentir. Recaditos do coração! A partir do dia 1º de agosto, próximo domingo, será liberado o link para responder à pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2021. Mas, se você assina Hop Pills, receberá primeiro no seu e-mail e com exclusividade o link para responder a pesquisa no sábado, antes de todo mundo. Esse ano as metas são muito ousadas e certamente contamos com a ajuda de todos vocês para alcançá-las. Queremos ter novamente respostas em todos os estados do Brasil e ainda dobrar a quantidade de respondentes do ano anterior. Ou seja, queremos bater pelo menos 2.012 respostas. Eu disse 2.012 respostas. Será que conseguimos? O poder é de vocês.
Quem ainda não está inscrito na Hop Pills, é muito simples. Vá até o Linktree do Surra de Lúpulo e da Hipacondríaca e inscreva-se. Complete o cadastro inteiro, com endereço inclusive, mas só se você quiser participar de sorteios futuros. Se você não quiser, basta botar seu nome completo e seu e-mail. Quem completa o cadastro, como eu disse, participa dos nossos sorteios e pode ganhar muitos brindes legais. Contamos com a participação de vocês, meu povo. Vamos pro papo, Leandro! No programa de hoje, a ideia é falar muito de harmonização, descobrir esses caminhos para ajudar a você a reproduzir algumas sugestões na sua casa e, ao mesmo tempo, te fazer perder o medo de tentar experimentar. Antes de mais nada, queremos que você, Tamires, e você, Jairo, se apresentem brevemente para o nosso público e depois vão partir oficialmente para a batalha, quero dizer, pro programa, né? Medo. Por favor, Tamires, se apresenta um pouquinho para a galera. Bom, eu sou a Tamires, tenho 33 anos, sou de Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo, moro em São Paulo há uns 2 anos, mais ou menos. Vim a trabalho, vim em busca de cerveja, né, de continuar no mercado cervejeiro. Sou sommelier de formação, sou especialista em harmonização, mas antes disso, também sou técnica em nutrição e publicitária, então junto um pouquinho de tudo. Trabalho hoje em dia com mídias sociais para cervejarias, para bares, restaurantes. Tento sempre incluir essa parte de harmonização aí bem inserida, né, nesses clientes, em quem me procura para isso, que eu acho esse mundo fantástico. Me encontrei dentro da cerveja também, muito mais nessa parte, né, eventos é a minha grande paixão. Então, enquanto essa parte de eventos não volta, eu intensifiquei bastante tanto as minhas redes sociais quanto os meus estudos, os eventos online que eu tava fazendo bastante também, ainda faço, com esse quesito de harmonização. E eu que sempre gostei de cozinhar, encontrei dentro dessa vertente da cerveja aí um abraço carinhoso, né, do mercado. Eu sou o Jairo, eu não vou falar a idade, eu vou falar eu não sou jovem, eu não sei o que é BTS. Eu sou cringe. Eu uso emoji de chorinhos. Sim, todos. Eu sou paulista, nasci em Araras, natural de Araras, interior de São Paulo. Aí estudei em São Carlos, vim morar em São Paulo, deve ter uns 10, 12 anos aproximadamente, né? Minha formação de carreira, eu sou engenheiro, né? Então trabalho atualmente, vamos dizer que em horários comerciais eu trabalho com engenharia, tenho tentado fazer um phase out aí, mas a pandemia atrapalhou um pouco. Sou sommelier de cervejas, mestre em estilos, fiz o avançado em tecnologia, a maioria, acho que quase zerei o ICB, até iria fazer o curso. Iria fazer o curso de harmonização que começava essa semana, mas acabei trancando aí por motivos pessoais, vou fazer numa próxima turma. Sou sommelier de charutos também pela BS. Que maneiro. Barista iniciante pela SCA. Já fui diretor da SEBA, Associação de Cervejeiros Artesanais, Caseiros, né? Fazia cerveja em casa até 2017, 2018. Já fui sócio de Cigana, da cervejaria Mínimo. Hoje também faço parte do Conselho Fiscal da Abracerva, né? Associação Brasileira de Microcervejarias Independentes. E também sou tesoureiro da Abracerva. Acho que a minha paixão na cerveja é a harmonização, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu pratico diariamente, quase. Eu sou um cozinheiro apaixonado, adoro cozinhar, né? Sou um cozinheiro amador, né? Mas assim, comecei a me testar na cozinha já há uns 10 anos atrás, 10, 8 anos atrás, e aí fui ganhando confiança e a partir disso, tipo, a ignorância é uma benção, né? Você vai lá e acha que dá pra fazer e faz, e tenta, e erra, e vai tentando. E naturalmente, quando você explora a cozinha, você acaba tendo mais contato com aromas e sabores, com intensidades, com diferentes especiarias. Então você acaba que naturaliza alguma das coisas, dos elementos que são importantes para a harmonização, que daqui a pouco a gente deve comentar. Sim. Acho que é isso. Acho que esses sou eu. Legal, muito legal. Muito bom. Então, pra contextualizar aqui os nossos ouvintes, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram hoje e aí pediu pra galera mandar as dúvidas para que os nossos convidados pudessem ajudar com as respostas. Mas eu acho que antes da gente chegar e falar do jantar harmonizado, que eles também prepararam pra gente, não de verdade, né? Ninguém vai comer nada aqui, infelizmente. Mas, antes deles falarem dos pratos que eles pensaram com as harmonizações, eu acho que pode ser legal isso que o Jairo comentou agora, da gente situar pros ouvintes quais
são as diretrizes de harmonização, explicando brevemente cada uma delas. A gente, quando faz o curso de harmonização, a gente aprende bem, assim, uma cartilhazinha de como tem que ser, o que a gente espera. Não que a gente não se surpreenda com muitas coisas e com muitas combinações, mas a gente aprende muito a harmonização por semelhança, a harmonização por corte, a harmonização por contraste. E na prática, é aquele velho ditado, né? O que você faz na vida profissional não é quase nada do que você aprende na faculdade, né? É muito vívido isso pra mim, assim, na harmonização. Eu gosto muito de tentar muitas coisas e ver o que realmente combinou pra mim. Porque a gente aprende também que o que pode ser bom pra um, pode não ser tão bom pra outro. Algumas pessoas gostam de certos grupos de alimentos e outras não. Então, isso acaba interferindo muito no nosso trabalho como profissionais de harmonização. As diretrizes em si, elas são um norte, né, pra gente seguir quando a gente vai dar algum curso, vai explicar alguma coisa. Então, vou dar o exemplo da mais prática, que é por semelhança, que é quando você vai alinhar as potências, tanto da cerveja quanto do prato que você tá comendo ali junto. Uma cerveja mais adocicada com um prato mais adocicado. Uma cerveja mais forte e alcoólica com uma comida um pouco mais gordurosa, mais apimentada, para equilibrar realmente as potências. Então, quando você faz por semelhança, um exemplo, uma Catarina Sour com morango. E eu vou harmonizar com um cheesecake com calda de morango, com frutas vermelhas, né? Com uma cobertura de morango. Então, eu tô equilibrando os sabores, trazendo pra minha sensação, pra minha terceira sensação ali, pro que vai misturar na minha boca, sabores parecidos. Então, tudo que é semelhante, a gente consegue harmonizar de uma forma mais clara, né? Não necessariamente, por exemplo, quando a gente tem que prestar atenção quanto a isso, porque isso às vezes confunde, acho que o Jair vai concordar comigo. Eu já recebi uma vez uma pessoa falando, mas na cerveja tinha aveia, e eu tentei harmonizar com cookies, alguma coisa assim, e não é bem assim que funciona. Nem sempre o que tem de ingrediente secundário dentro de uma cerveja, um adjunto, que vai trazer ali um corpo pra cerveja, mas não necessariamente um sabor, ele vai harmonizar com essa receita que você tá buscando. Então é por isso que eu falo que às vezes confunde e que eu opto muito pela forma de vamos tentar? Vamos testar pra ver como é que fica? Vamos analisar o que tem de sabores primários, o que vai trazer realmente sabor, não só corpo pra cerveja, pra ver se vai dar certo. Então semelhança é isso mesmo, é você equilibrar os sabores, tanto do prato quanto da cerveja, que é uma das formas mais fáceis que tem de começar a harmonizar, que é o mais simples possível e mais fácil de identificar. Engraçado que eu não acho a semelhança a forma mais fácil de harmonizar, pelo menos no meu paladar. Tem um ouvinte nosso também que fez essa pergunta. Eu acho a semelhança bem desafiador, puxar pela semelhança, sabe? O doce com doce tende a ficar enjoativo. E aí, como é que equilibra? Sim. Isso é super interessante porque cada pessoa funciona de uma forma distinta. Acho que assim, a primeira coisa que eu penso em harmonização, assim, as regras, as diretrizes existem, tá? Mas você não precisa levá-las a cabo a todo momento, né? Você pode fazer concessões técnicas a todo momento, porque às vezes a condição, a harmonização ela pode ser secundária no momento. Às vezes você está muito mais preocupado com as companhias que você tem, com o lugar que você está. Isso tudo pode ser mais importante em dado momento. Então a harmonização ela tem técnica sim, mas ela pode ser transgredida? Pode, claro. Você pode fazer concessão técnica. Nós como profissionais da área, quando a gente transgride, assim, eu transgrido sabendo que eu estou dando um passo fora daquele quadrado. E tudo bem, sabe? Eu acho que isso é importante ter isso em mente também para que isso não crie cercas, né? E não te impeça de provar alguma coisa inusitada que, por exemplo, poderia dar muito certo. Eu já tive sugestões para harmonização que inclusive eu vou trazer aqui no prato, que eu não tinha pensado, não pensaria e ficou fenomenal para mim. Então acho que essa é a primeira coisa que eu gosto de colocar em termos de harmonização é relaxa, testa, não vai estragar, tá? Você vai conseguir tomar sua cerveja, vai conseguir comer seu prato, pode não ser aquilo, pode não virar um negócio memorável, né? O legal, a gente sempre busca na harmonização transformar a experiência em um negócio memorável, onde você traz aquilo, eu lembro da harmonização que eu fiz em 2017 num curso tal com a cerveja Old Strong Ale da Leopoldina com Brownie. Tô escrevendo porque eu lembro da sensação, assim, foi fantástico. Só que nem sempre isso acontece e tudo
tudo bem, né? Acho que isso é importante ter claro, né? Aí, dado essa introdução, falando um pouquinho sobre as regras, como a própria Tamires começou, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a intensidade. Falando de regras, a gente pensa de intensidade, equilíbrio de forças. Né? Existe, inclusive em alguns cursos, coloca-se aqui, vou dar um exemplo que pode ser polêmico aqui no começo, tá? É que feijoada e Vitibir harmoniza. Funciona, tá? É gostoso, beleza. Mas tem um desequilíbrio de forças evidente, certo? Porque feijoada é muito mais intensa que uma Vitibir. Por mais que a Vitibir tenha elementos que podem trazer semelhança com a laranja, ou traz o corte pela carbonatação, acidez. Mas Davi só vence Golias na Bíblia. Sempre um prato muito intenso vai sobrepor uma cerveja mais leve. Não quer dizer que vai ficar ruim, mas tecnicamente falando, acaba que sobrepõe, tá? Então, a primeira coisa é pensar nessa intensidade de forças. Depois, equilibrei as forças, ou seja, quando a gente fala de força, a gente fala de teor alcoólico, de intensidade de aromas e sabores, do lado da cerveja, e do lado do prato, basicamente teor de gordura e intensidade de aromas e sabores, ou de especiarias, né? Potências. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aí a gente vai para as, como a Tamires começou, as semelhanças, né? Trazendo elementos semelhantes. E tem uma coisa que a gente acaba misturando, mas pode ser separado também tecnicamente, é falar de semelhança e afinidade. Às vezes, afinidade é algo que está incutida, inclusive culturalmente, né? As pessoas sempre consomem aquela cerveja ou aquele vinho ou aquela bebida com aquela gastronomia local. Isso acaba sendo uma afinidade, mas propriamente uma semelhança aromática de compostos aromáticos, como caramelos e especiarias, que tem compostos semelhantes, né? Aí você vai para contraste, né? Você vai pensar em elementos contrastantes, como doce e amargo, doce e ácido. O outro lado da moeda, que é o corte, né? Que a gente usa elementos de corte para limpar a boca, que é o outro lado do contraste, né? Que você tem álcool, você tem carbonatação, você tem acidez, você tem amargor, todos esses elementos estão presentes na cerveja com mais ou menos intensidade dependendo do estilo, para que você use para limpar, para fazer o poder de astringência ali na língua, para limpar a língua, né? E por último, você teria também uma complementação, onde você traz elementos que não existem naquele prato através de compostos aromáticos, ésteres, fenóis, o que seja, para dentro de um prato. Por exemplo, uma própria Vitibir mesmo, que tem elementos de adjuntos como o coentro e a casca de laranja, trazer tempero, né, para algum prato que não tem esses elementos. Eu adoro essa parte de complementação e eu uso muito nas minhas harmonizações até mesmo como a cerveja um tempero para aquele prato. Então, por exemplo, se eu vou fazer um prato que eu sei que pode haver canela, né? E aí eu procuro uma cerveja que às vezes nem seja de um estilo que eu tomaria, mas que eu sei que tem canela na cerveja, e eu vou complementar aquele prato com aquela cerveja que tem a canela e que vai combinar ali de alguma forma. Então, a complementação também é muito afetiva. A gente consegue buscar alternativas de complementar uma harmonização, um prato ou uma cerveja, que às vezes falta algo na cerveja, não no prato, para dar aquele up e você lembrar de alguma coisa que você comeu, você fazer alguma referência de algo que você já comeu antes e que vai te trazer uma experiência legal ali. Então eu adoro complementação, acho que é uma das alternativas aí dentro da harmonização que eu mais uso. O exemplo que você deu da canela, você falou um prato que poderia ter canela, aí você não coloca canela e consome uma cerveja que tem canela, que é ela que vai complementar o prato. Talvez sim. Ou Entendi. Então até mesmo que tenha canela no prato, mas que você queira intensificar esse sabor. Eu adoro canela, adoro temperos, assim, cravo, eu também adoro. Cravo, canela, gengibre. Então, tudo que tenha esses ingredientes no preparo, eu sempre procuro algo que vá realçar isso pra mim, porque eu gosto. E aí a gente volta lá no começo, quando eu falei, o Jair também falou, que o que é pra mim, às vezes não é pro outro, né? Sim. Então, são vertentes aí da harmonização, que eu também já falei e reitero, é testar, né? O que vai ser melhor pra você, sempre que possível, tenha 2 opções de cerveja pra acompanhar um prato, pra que se caso não deu certo, você tá querendo mesmo aquele terceiro sabor, aquela explosão de coisa boa, de nossa, deu certo, ficou foda e tal, então tenha outras opções, porque às vezes você aposta muito em uma coisa que não vai dar certo e que vai te decepcionar e você nunca mais vai tentar, então continue tentando, por favor.
valor. E engraçado que eu vou voltar ao primeiro ponto seu, que você também falou, por exemplo, de olhar, por exemplo, para aveia. É entender qual é o papel deste elemento na cerveja, né? A aveia como aditivo tá lá para trazer um veludo, né? Para trazer um corpo, para veludar. Exatamente. Tá lá para trazer sabor. Então Exatamente. não adianta fazer, casar com uma coisa de sabor, buscando sabor, né? Mas a canela não. A gente vê que muitas cervejas usam adjuntos ou então outro tipo de cereal na sua receita, né? Mas não necessariamente isso vai harmonizar com um prato final, com um produto final que você acredite que vai dar certo só porque tem aquele ingrediente, né? A aveia é um típico exemplo para isso, né? Ela vai trazer corpo, às vezes ela até pode trazer um resquício de sabor, mas é muito difícil porque ela não é utilizada para isso, exceto quando é utilizada em cervejas escuras, dependendo da quantidade que é usada, né? Mas outras coisas que vão ali só pra ou deixar a cerveja mais leve ou encorpar a cerveja não vão interferir muito. Pode ser que a sensação de boca que ela te traga pode te remeter aí a uma complementação e uma memória afetiva, pode te remeter a algo que pareça com aquilo, mas sabor vai ficar te devendo. Se a gente pensar na cerveja mais clássica com a presença de aveia, que é o Oatmeal Stout, ela não tem sabor de aveia. Não tem. Ela tem um aveludado, né? Acho que a sensação de boca, né? Ela reduz um pouco da astringência dos maltes escuros, então ela fica mais redondinha, mais pesada na boca, mas não tem sabor de aveia, né? Não tem. Se for pra harmonizar, é pra harmonizar com uma coisa bem fofa também, entendeu? Sim! É uma harmonização por tato, entendeu? Todos os sentidos. Vamos começar então esse jantar harmonizado que vocês prepararam pra gente depois dessa aula sobre as diretrizes de harmonização. Quem quer começar falando do seu prato principal? Assim, eu sou um fã incondicional de gastronomia francesa, né? Então a minha proposta pro prato principal, a primeira proposta, né, que eu acabei trazendo duas, mas seria um cassoulet. A gente tá no inverno, né? E o cassoulet é um prato super gorduroso, rico em amido, proteína, né? Que ele tem linguiças, tem bacon, tem o confit de canard, que é o pato, tem o feijão branco, né? Que seria o elemento aí de conexão, né? De todas essas carnes. É um prato que eu gosto muito de fazer. Inclusive, a Lud pediu que a gente depois passasse uma receita. Eu vou passar a receita que eu faço, que é uma adaptação de um site que eu peguei a receita, até porque eu não consigo achar linguiça de Toulouse, essas coisas aqui não é tão fácil, né? Mas é um prato que eu gosto muito de fazer porque ele é um prato que leva tempo para fazer, mas não é difícil de fazer. Você só tem que ter paciência de cozinhar aí em fogo baixo todos os elementos, depois levar pro forno e finalizar. E o segredo ele fica melhor, dali 2 dias ele fica maravilhoso. Então, engrossa o caldo ali, ó. Engrossa o caldo, tudo vai se entrelaçando. Nossa, eu tô até babando, gente, não jantei. Pode congelar um potinho pra mim, Jairo, que eu não vejo problema. Eu vou buscar, tá? Tá bom. Tá, e aí o cassoulet vai com o quê? Muito bem, o cassoulet vai com o quê? Vamos pensar nos elementos que estão ali, né? O feijão, ele é relativamente neutro, mas é um amido, né? Ele traz um teor aí não de gordura, né? Mas ele embasta a boca, né? Mas os outros elementos, como o bacon, as linguiças, o pato, são elementos bem gordurosos. Primeiro você vai trabalhar com eles na frigideira para trazer um caramelo, para trazer reações de Maillard, para trazer todo aquele sabor. Faz um deglace com um álcool ali para tirar aquela casquinha do fundo, joga tudo para dentro da panela, cozinha tudo e leva pro forno. Então você tem muito caramelo, você tem muito sabor, muita proteína, né? E muita gordura. Meu Deus do céu. É importante colocar um lourinho ali também, funciona super bem. Perfuma a cozinha toda. Nossa senhora, tem uma boa coifa, tá? Porque senão é encrenca. Então você tem todos esses elementos, né? Eu já fiz teste do cassoulet com várias cervejas, por ser um prato que eu gosto muito de fazer. Já testei com Double, funciona super bem. Já testei com Rauch Beer, funciona super bem. Mas a melhor cerveja que eu já testei, que assim, foi uma das melhores harmonizações que eu já fiz, foi um teste, tipo, vou pegar essa aqui pra ver o que dá. Foi com uma Liefmans Good Band, uma Oud Bruin, né? Que é uma cerveja com acidez elevada, ácido acético, lembra um vinho, né? Tem essas notas de fruta escura, frutas vermelhas, tem essa acidez bem presente que ajuda a limpar o palato, tem 8% de álcool. Aí eu fiquei intrigado
obrigado pela harmonização. Pô, ácido para cortar a gordura, esses elementos vinosos ali de fruta escura abraçando aquela carne, aqueles caramelos, né? A própria Oud Bruin tem um pouquinho mais de malte, como a Red Flanders, por exemplo, então tem um teor de malte, tem um dulçor, aparece. Tudo isso foi funcionando tão certo, né? Nesse dia que eu fiz o teste, inclusive, eu estava com uma Doppelbock defumada da Schlenkerla. E eu achei que a Doppelbock ia dar um couro na Oud Bruin. E foi justamente o contrário. A Doppelbock foi super legal, pô, tem o defumado, traz um elemento a mais, mas ficou naquele, tipo, papai com mamãe. A Oud Bruin... a Oud Bruin já foi... Referências sexuais no programa agora, meus amigos. Se tiver criança na sala, tirem as... Imagino que não tenha, porque já que pode cerveja, né? Espero que as crianças não estejam na sala. Então, aí eu fui, eu experimentei a cerveja e falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? As coisas se integravam muito bem. E aí eu fui pesquisar por quê, né? O Cassoulet é da região ali, originária da região de Languedoc-Roussillon. E essa região da França tem vinhos muito característicos de uva Taná e Merlot, que são vinhos rústicos e ácidos, de grande potência tânica. Então, na hora que você pega um vinho rústico, ácido, de grande potência de tanino, uma cerveja que traz esses elementos, aí eu tô falando de cultural, né? Tô substituindo o vinho pela cerveja e funciona super bem, né? Quando você busca a harmonização cultural, ela tá ali porque já funciona há muito tempo, a humanidade já testou isso há muito tempo, então fecha o olho e vai que vai funcionar. Pô, fiquei com água na boca, fiquei nervoso aqui. Fica calmo, vamos ver qual vai ser o prato que Tamires nos trará para acabar comigo que não jantei ainda. Qual é o seu prato? Eu também não, viu, Lud? Aí, ó, então tá todo mundo igual. Só pra te avisar. Pois é, vambora. Eu trouxe duas opções, acho que o Jairo também trouxe uma opção vegetariana. Eu gosto muito, a gente até brincou, né, no grupo, quando a gente tava firmando esse compromisso nosso aqui, que o Jairo faria as coisas chiques e a Tamires faria as coisas mais dia a dia, né? Eu gosto muito dessa parte da cozinha trivial, né, de inventar moda com o que tem na geladeira e com a cerveja que tem na geladeira também. Vamos mudar o tempero da carne pra ver se funciona. E eu gosto muito disso. E pra mim funciona muito bem. E o importante é sempre conhecer, né? Cada vez mais temperos, cada vez mais tipos de carne, cada vez mais receitas diferentes. Erro umas vezes aí, mas tudo bem. Uma hora certa e fica tudo bem. E aí eu trouxe duas opções. Eu vou falar minha vegetariana. Eu gosto muito da culinária vegetariana. Não sou vegetariana. Aliás, eu sou vegetariana, sou vegana e sou carnívora também. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de grupo alimentar. Então, tô tranquila. Também. E eu gosto muito de uma moqueca de palmito pupunha que eu faço. A única coisa que você modifica na moqueca original, né, com peixe, é o peixe. E aí entra o palmito pupunha in natura, que antes ele é assado já ainda na casca, então ele preserva todos os sucos ali, ele fica bem carnudo mesmo, bem macio. E aí pimentões, azeite de dendê, leite de coco. Então é um prato, além de vegetariano, vegano, porque você não utiliza nada de origem animal. Manteiga, no caso, eu faço tudo com azeite de dendê. E pra acompanhar essa moqueca com arroz de coco, arroz branco normal, a minha boca tá enchendo d'água. Tô com fome. Aquela engolida, né? Um arroz de coco que fica bem gostoso também, bem soltinho ali pra acompanhar, pra unir aquele molho todo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai leite de coco e azeite de dendê na tua moqueca? Sim. Por quê? Tem uma polêmica, uma briga entre o Espírito Santo e a moqueca Bahia. Capixaba e a moqueca baiana. Eles falam que moqueca é capixaba, né? O resto é peixada. Mas se fosse no teu caso, seria uma palmitada? Pode ser, a gente pode mudar esse nome. Eu acho justo. Eu uso muito coentro, pode ser uma coentrada, inclusive, porque olha, vai gostar de coentro assim lá longe, adoro. Eu e a minha turma, né? Porque eu sempre divido opiniões, sempre que eu faço qualquer coisa no Instagram que eu posto com coentro, sempre no meu direct tem gente, né? Uns que amam, outros que odeiam, perco seguidores, é uma loucura. Cara, coentro pra mim só se for cru, coentro cozido, acabou. Eu gosto, viu, Lud? Inclusive, a moqueca
moqueca, assim, precisa colocar um pouco antes pra ele liberar um pouco do sabor, mas eu gosto muito de servir uma cumbuca do lado, né, com ele bem fresco pra pessoa se servir na hora de comer mesmo, que ele dá um frescor ali muito, muito gostoso pro prato. E eu harmonizaria, assim como já fiz algumas vezes, com Saison, que é um clássico. A gente brinca muito com Saison dá pra encaixar em muita coisa aí. E a moqueca especial, ela tem muitos sabores, né? Ela tem pimentão, que é muito forte, ela tem azeite de dendê, que é muito forte, ela tem a untuosidade do óleo do leite de coco, muita gordura, né? Ele traz uma potência também pro prato. O palmito ali, coitado, ele é coadjuvante, porque ele pega esse sabor de tudo aí, pega o gosto do azeite de dendê e vai que vai. Bastante Na hora coentro. que ele aparecer, tu cobra ele com coentro, aí pronto. Isso. Que aí ele... Você pegar um pedacinho do palmito com um pedacinho de pimentão, ele vai ter gosto de pimentão. Com um pedacinho de coentro, ele vai ter gosto de coentro. Então tá tudo certo. Então eu acho que Saison é uma boa alternativa aí, porque eu gosto de fazer a moqueca mais apimentada, então a Saison vai dar uma realçada nisso também, por ela ser mais condimentada, ela trazer esse perfil mais temperado pra cerveja. E eu já fiz também uma harmonização com Berliner Weiss, clássica, sem fruta. Rolou tudo bem. Ajudou muito na limpeza do paladar, por causa da carbonatação, ela ajudou muito nessa parte aí de preparar a boca, né, pra próxima garfada, deu tudo certo. Mas a minha queridinha pra essa harmonização aí, realmente, é a Saison mesmo. Combina bastante. Gente. Escolha. E aí, Jairo, manda a tua vegetariana agora pra gente poder ver qual vai ser esse embate. É um prato que eu gosto muito de fazer também. Inclusive, a receita dele é da Roberta Sudreck, do Rio. Não sei se eu falei o nome corretamente. Aqui o carioca, ele é meio jogado fora. Aqui a gente vai falar Sudbrack. Sudbrack. É uma receita dela do livro do Thiago Castanho, chamado Cozinha de Origem, né? Um livro que eu recomendo para todo mundo que gosta de cozinhar. É uma receita de nhoque de banana da terra. Eu faço algumas variações também, não faço exatamente o que ela faz. Eu uso no frito, eu faço nhoque, tipo, você cozinha a banana da terra em 15 minutos no forno, depois tira da casca, bota no liquidificador, bate ele, adiciona um pouquinho de água maisena, tá pronto, espera esfriar isso. Aí depois você enrola ele com um pouquinho de farinha, assim, pra não grudar, e faz um nhoque. Frita ele na manteiga com sálvia. Aí pra finalizar, você, ao invés de usar queijo, você usa castanha do Pará ralada, um pouquinho de sálvia fresca também. E ela também tem uma receita de pele de banana, que eu não consegui fazer até agora, né? Toda vez que eu faço, oxida. Eu não sei qual é o truque. Que seria, tipo, você pegar uma banana não a da terra xananica e espalhar num tapete de silicone bem fininho, botar no forno pra ela virar uma crosta bem crocante. Ela usa essa crosta, quebra em pedaços e finaliza o prato. Essa crosta eu não consegui fazer ainda, então a minha adaptação é não ter competência dela, eu faço. Aquelas que já quer dar a dica, porque já fez. Ela tem que ser verde, tem que pincelar óleo de coco. Pode ser que funcione, viu? Tem que ser um pouco mais verde, porque quando ela vai ficando mais madura, ela fica muito doce, né? Então... E ela ficou, tipo, às vezes que eu fiz, ela ficou cinza. Ficou um limãozinho cinza. Ali, ó. Então, eu pensei no limão pra combater a oxidação, mas eu não testei. Eu testei uma ou duas vezes e falei, não vai dar certo, eu vou fazer com outra variação. Gente, só um parênteses, eu e o Jairo, a gente conversa muito sobre comida e levain. Inclusive, eu sou mãe do levain do Jairo. Eu tenho uma má notícia pra te dar, talvez. No céu tem pão? Morreu. Eu acho que sim, porque ele tá na geladeira tem um mês. Olha, é muito difícil perder um filho, viu, Jairo? Não quero te falar, não. Ele vai reviver. Vai sim. Vai reviver. Ele é meu guerreirinho. Ele é forte. E aí, qual vai ser a harmonização aí pra esse nhoque bananudo? Então, eu já testei ele com Saison, né? Só que eu testei ele com uma Table Saison, mais especificamente. Eu testei ele com a Saison das Alas, ficou bom. Só que as Alas tinha uma Saison que tava já com características mais rústicas, né? Sobrepôs um pouquinho o prato. Aí depois eu testei uma Saison da Amana, que foi a collab com o Dr. Brejo, que chama inclusive This Is Not a Collab, que ganhou medalha agora no último
CBC, que é uma table saison, uma saison com uma intensidade mais suave, né? Ficou super legal também, funcionou super bem. Já testei também com Weizenbier, a gente tá pensando em nhoque de banana, né? Com sálvia, ou seja, Weizenbier com notas de cravo e banana, você tem tudo a ver ali, né? Funciona super bem. Testei com Belgian Blonde, que também vai ter essas notas de banana, pera, fruta branca. Isso vai funcionar super bem, tá? Acho que esse é o caminho. E qual é o seu prato com carne, dona Tamires? Bom, o meu com carne, como eu disse que eu gosto muito de fartura, de prato cheio, de uma panela só, gosto muito dessas técnicas simples, né, de cozinhar. Eu faria um baião de 2, bem carnudo, bem carne de sol ali, bem... É muito bom, né? Eu adoro também. Bastante queijo coalho, bem tostadinho, pro Maillard dançar bem ali no prato, junto com a carne, que também vai refogar bastante, com bastante cebola. Entra coentro de novo, se deixar, sem problema pra mim. Mas no caso aí, usaria um cheiro verde mesmo de tempero, com salsinha, cebolinha. É bom falar, porque tem muita gente do Nordeste que cheiro verde lá é salsinha, cebolinha e coentro, né? Aí chega em São Paulo, é cebolinha e salsinha. Aí dá um rebuliço aí nos grupos de gastronomia do Facebook. E aí eu gosto muito, inclusive, de servir o baião de 2 com ovo frito com gema mole, né? Pra dar aquela unida em tudo. Esse foi bom ou ruim? Foi bom demais, gente. Eu vou mandar a Polícia Federal bater na tua cara. Prende ela com esse baião de 2. Porque é outra coisa também que divide opiniões, né? Gema mole, gema dura. Pra mim, ovo gema mole. Não tem jeito, gente, né? Gente, é outra coisa. Ó, coentro e gema mole. É só postar que vem sempre um monte. Ai, mas não pode endurecer um pouquinho mais dessa gema? E aí eu gosto muito do baião, porque é uma comida muito versátil. São Paulo, a gente vive uma vida muito louca, corre muito pra lá e pra cá, às vezes não sobra muito tempo. Então, quando eu já faço aquela panelada grande, já congelo, porque o Oswaldo tem uma alimentação super rica em muitas coisas que ele não come, né? Então, assim, o Thiago tá rindo muito nesse momento, inclusive o Oswaldo está aqui, ele tá compactuando com isso, que ele sabe, né? Fale mal, mas fale na minha frente, ele sabe. E então eu sempre, quando faço, tudo que eu faço sobra. Eu nunca faço só um pouquinho. Mas o baião, em específico, eu sempre faço bastante, porque eu sei que no dia eu vou comer bastante, eu vou poder congelar, ele vai me servir num dia de correria aí pra almoçar ou jantar, ou presentear alguém. Eu adoro dar comida pros outros. Como é um prato que também é muito temperado, mas que em contrapartida tem carne, é muito salgada, né? Apesar de você salgar ali a carne seca, ela vai sempre trazer um residual mais salgado. Eu já apostaria numa cerveja mais adocicada, né? Ou neutra ou mais adocicada. Uma ESB, por exemplo, bem clássica, é bem maltadinha, não tem muita carbonatação na maioria das vezes, né? Não é aquela cerveja que vai ajudar naquela limpeza do paladar, mas ela vai equilibrar tantas potências ali, né? Que nada vai se sobressair. Aí eu acho que vai dar aquele boom mesmo do tipo, nossa, caralho, que delícia. Porque pra mim aconteceu. Eu gosto muito de harmonizar um prato bem salgado com uma SB, ou então com uma Amber Ale, uma cerveja mais leve, assim, mas não que tenha um dulçor residual muito grande. Então eu acho que vai ser algo bem interessante aí de se tentar. Eu já testei, já gostei, já aprovei. Tive a aprovação do Jairo, que rolou ali legal. E eu acho que todas essas mais maltadas vão fazer bem aí pra esse prato, pra essa harmonização. Brown Ale, Amber Ale, ESB, as bitters, que trazem esse perfil mais adocicado na entrada, mas sem um retrogosto muito forte, né? Que eu acho que combina bem. Eu acho que a gente podia entrar aqui agora numas perguntinhas dos ouvintes, hein, gente? O que vocês acham? Leandro, assume essa carrapeta. Eu vou fazer a pergunta do garoto dialético. Que ele pergunta o seguinte: por que dizem que a American IPA é boa com alimentos gordurosos? A gente tem que pensar quais são os elementos que tem ali na American IPA. Essencialmente, a gente está falando de American IPA, a gente está falando de lúpulo. American IPA, a gente está falando de lúpulos americanos. Mas a característica que a gente vai buscar
para acompanhar pratos gordurosos, no caso da American IPA, que se destaca ali é amargor. Então, a gente está falando de American IPA, falando de amargor de médio alto a alto. Então, ela vai funcionar como corte para esses alimentos gordurosos através do amargor. Não só o amargor, tá? A American IPA também ela é moderadamente carbonatada, né? Não é uma exuberância como alguma cerveja belga, né? Mas ela é moderadamente carbonatada. E ela também tem um teor alcoólico. A American IPA, se eu não me engano, chega até 7,4, depois passa para Double IPA. Não me recordo exatamente o grau máximo. Achei de 5,4, 7,4, uma coisa assim. Então você tem um teor alcoólico moderado, você tem uma carbonatação moderada e você tem um amargor médio alto a alto. Então esse é o ponto-chave que vai funcionar com um alimento gorduroso, né? E sempre se fala sobre American IPA e hambúrguer. E hambúrguer é aquela sopa de gordura pingando, né? Você morde, você precisa babar e precisa ter 5 guardanapos, né? Então, senão não é hambúrguer. E se não escorrer, não tem graça. Se não escorrer, não é hambúrguer, exatamente. A hambúrguer de talher não pode. Não, dá, Tudo gente. pode, eu não faço isso. É bom, o Jairo é bem político. Não, tudo pode, mas eu não faço. Eu não aconselho. Pode, é de Pode, bom mas não é de tom. bom tom. Não. Você pode quebrar o macarrão, o espaguete pra pôr na água? Você pode, você não deve. É, Não deve diferente. fazer isso na frente do italiano, inclusive. Isso é Não, crime. gente, eu acho que há limites. Eu acho que há limites. E Falou de quebrar o macarrão, você viu, né? Tudo tem limite. Por favor, É isso. há limites. É isso. Então, aí agora eu vou puxar aqui duas que eu acho que são mais brincadeira, acho. Uma é do Cauê Pereira 06, é bebidas harmonizam com bebidas? Carinha do emoji pensativo. Esta eu também acho que é um pouco de uma brincadeira, né? Tipo, eles queriam fazer uma fanfarronice. Eu acho que não. Eu na minha adolescência, vou dar um pitaco que você aqui. harmonizava eu quero com que a o quê? Tamires e o Jairo me corrija. Eu na adolescência não, desculpa que adolescente não pode fazer isso que é proibido. Então na vida adulta, já pro jovem adulto com 18, 19 anos, eu tinha o tradicional ritual de ter um chopp e um shot de tequila. Abria virando o shot de tequila, depois virava o chopp. E isso fazia ali toda uma harmonização de esquentar a alma e refrescar a alma simultaneamente. Era praticamente uma sauna. Sim, refrescava bem. Gente, eu não posso nem falar de tequila que eu esqueci, porque eu esqueci toda a minha vida quando eu bebi tequila, entendeu? Tipo, entrou num buraco negro. Eu não tenho essa Eu tô com memória. uma ótima aqui em casa, Pois quando você vê a gente não dá, não consigo. Antigamente eu bebia direito, agora acabou. Sem entrar no mérito da época de faculdade, que imagino que o Leandro esteja falando dessa época, que assim, eu sou jovem, mas nem tanto. Acho melhor não falar. A pergunta é uma pergunta... Pode ter sido uma brincadeira, mas é uma pergunta interessante. Eu aprendi isso, não pus a prática, tá? Aprendi com Silene Saurin sobre a harmonização de chá com guese. Ela me indicou especificamente um chá preto defumado e ela fez a harmonização com guese. E ela falou que foi uma das harmonizações mais interessantes que ela fez. Ou seja, chá e cerveja. Por quê? Pô, vamos pensar um pouquinho nos elementos. O chá preto, né, defumado. A guese tem essas notas rústicas, mas ela passa por barril, tem uma potência fenólica ali. Fenólico tá na família ali dos defumados. Então você tem uma semelhança. Aí você tem uma bebida gelada contra um chá quente, né? Isso pode dar uma brincadeira interessante na boca. Então pode não ter sido esse o motivo da pergunta, mas... mas é genial Levou que uma você boa trouxe. resposta de brinde. Exato. Tem uma coisa, eu comprei o chá, eu tenho a guese, mas eu não fiz ainda. Então eu não posso confirmar, mas se Silene falou, eu atesto embaixo, vai dar certo. A gente acredita. Por favor, quando fizer, marca a gente pra gente acompanhar esse. Tá Pois bom. é. Bom, depois dessa eu achei que era uma pergunta de brincadeira. Jairo saca uma excelente resposta. Vamos aqui em outra que eu acho que pode ser legal. Sonho de doce de leite e caracu. Orna para uma harmonização de baixa renda? A cara do Jairo, agora eu queria estar fazendo um vídeo Não, teste. mas calma. Quem falou isso foi o Clayton Kowai. E aí? Tá, vamos lá, eu vou primeiro. Vai primeiro, por favor. O que eu penso sobre isso? O caracu, ela é demonizada, né, por muita gente. Só que é uma cerveja escura, que tem um perfil mais torrado, ela não é doce, ela não é uma mouse beer, né, que muita gente às vezes nunca nem provou por pensar que possa ser parecido a algo assim. Mas é uma cerveja com tosta e o sonho, normalmente ele é frito. Então ele tem ali uma untuosidade grande, além de dulçor em excesso, né? Porque ele tem o doce de leite, a massa já é doce, por fora ele tem açúcar, né? Então ele é uma bomba
de açúcar. Visto pelo lado de que a gente às vezes tem uma cerveja que tem um lado de tosta, mas que toda tosta traz aí pela sua volta um leve dulçor ou residual, ou no início, ou uma lembrança de dulçor, eu não sei se não funcionaria, mas não era algo que eu indicaria, porque eu acho que vai ficar muito pesado. A questão toda que envolve a pergunta, entendo que seja a harmonização de baixo custo, né? Aquelas, podemos te indicar outro doce de baixo custo? Não, vamos manter o sonho de doce de leite, né? Que tem um elemento teoricamente fácil ali. Você pode buscar uma stout de mercado relativamente de bom custo-benefício. Sem nenhum adjunto, né? Bem clássica. Exato, que vai te custar talvez o dobro de uma caracu, talvez 3 vezes. Eu acho que a questão não é nem essa, assim. Eu acho que sim, substituir a cerveja pode ser uma sugestão pra ele, mas de repente era bacana, é isso que a Tamires falou, tem que provar pra ver, né? Talvez não vai funcionar por conta de tantas forças como a Tamires discorreu. Mas eu acho que ele tá querendo realmente... O que dava pra fazer com a caracu, por exemplo, de baixa renda? Segura a receita e pega outra baixa renda. Eu não aconselharia. Eu também vou na mesma fiusa aí do Jairo, né? De tentar trocar a cerveja, até mesmo pelo motivo que eu disse, que vai ficar muito pesado. É uma cerveja forte que vai evidenciar demais esse açúcar, né? Então vai ficar algo bem cansativo, assim, bem enjoativo. Eu não sou da turma dos doces, confesso, prefiro mais salgado. Então, quando me trazem um desafio desse, assim, de adoro harmonizar com doce, claro, mas é aquele pouquinho ali, aquela coisa mais sutil, né? Nada muito, muito exagerado. Prefiro chocolate amargo ao chocolate mais doce, doces com fruta, que tem uma acidez. Então, nesse caso em específico aí do sonho, que já é doce, massa doce, doce de leite, açúcar em volta, eu também iria para uma cerveja mais seca, né? Mais tosta, mais seca, não que lembre nada de adjunto e nem dulçor, para não subir muito aí. Como se classificava a caracu e se classifica como a sweet stout? Não, a sweet stout vai funcionar, porque o doce com doce pode, por um lado, pode gerar essa sensação de dulçor em excesso. Por outro lado, assim, tudo depende de como doce é a sua dieta ou quanto você está acostumado com alimentos muito doces. Porque o doce com doce também, ele gera um efeito como ácido com ácido, que é um efeito de cancelamento. Ou seja, às vezes, por ser muito doce o sonho, por ser muito doce a cerveja, quando você une os dois, nenhuma coisa parece tão doce quanto a outra. E esse efeito de cancelamento é um elemento que eu gosto muito de usar para quando eu vou apresentar uma cerveja ácida, por exemplo, para alguém que não tem o hábito no repertório de beber cervejas ácidas. Então você bota o próprio ceviche, que traz uma acidez, né? E você bota uma cerveja ácida, a pessoa ela prepara o paladar. Ela vai lá, dá uma garfada, bebe a cerveja, é parecido, tem elementos ali que acabam, você acaba trazendo essa similaridade para o paladar, né? Você prepara o paladar para acidez, então assusta menos, né? Não é um bom termo usar esse assustar, mas acho que você prepara. Aquela diretriz, né? Tenta. É isso aí. Vê se pra você dá certo. A primeira diretriz é essa, gente. Testa. Vou fazer a pergunta do Ney, e eu acho que é Neiver Oliveira, que eu acho que elas estão muito de mão dadas e tem a ver até com a minha dificuldade, que é harmonização por semelhança parece óbvio, mas acho difícil porque não parece gerar um terceiro sabor. Ou cancela ou potencializa, não forma terceiro sabor. É essa a ideia? Não, eu acho que eu concordo com ele, assim, todo mundo fala do objetivo último da harmonização como sendo a busca do terceiro sabor, né? A surpresa, né? Aquela... Vamos lá, você quer buscar um terceiro sabor, a coisa mais fácil que tem pudim de leite, uma stout, você vai ter um cappuccino na boca, acabou. É uma coisa mais, aqui que é terceiro sabor, pudim de leite, stout, café com leite, vira um cappuccino, vira um café com leite, vira uma média, que você pode chamar de qualquer coisa, né? Esse forma o terceiro sabor. Quando a gente fala de semelhança, por exemplo, como a Tamires começou a falar lá no começo, né? Essas coisas são mais sutis, né? Tem o cancelamento, tem o realce,
né? Mas realmente não aparece uma coisa de terceiro sabor, porque justamente você não bota. Se você botar duas coisas iguais, né? Dois elementos, tipo a Catarina Sour com morango e o cheesecake com calda de morango, você vai estar trazendo duas coisas iguais. Aí você vai ter de fato plantar a mesma semente e esperar que nasça coisas diferentes, né? Exatamente, não vai dar muito certo. Não é que não vai dar muito certo, vai dar muito certo no sentido de obter um terceiro sabor. Agora, se você começar a misturar alguma coisa que vai chegar nesse terceiro, aí sim, pode acontecer também. Aí você usou a semelhança numa parte e aí caminhou então, quase como se fosse uma combinação de diretrizes. Aí, tudo acontece nunca acontece exclusivamente uma coisa, né, na boca ou na harmonização. Você pode ter várias facetas, pode ter semelhança e contraste, você pode ter semelhança e complementação, pode ter complementação e contraste, você pode ter tudo ali, né? O corte, trabalhando tudo junto. É igual, por exemplo, quando a gente vai fazer algum evento e a gente solicita o cardápio que vai ser servido pra gente escolher as cervejas que vão ser utilizadas nesse evento. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer um risoto com filé mignon e eu preciso de uma cerveja pra harmonizar. Tá, aí vem a parte que a gente chega a ser até chato, né? Mas o risoto é do quê? Vai creme de leite no risoto ou não? O molho do filé mignon vai ser com alguma coisa específica? Porque eu acho que pra gente, quando a gente vai montar esse tipo de evento, né, assim, a gente tenta, dependendo pra quem é, né, se são pra leigos e tal, a gente tenta buscar um pouco dessa semelhança. Para as pessoas, eu vou usar a palavra que o Jair usou também e eu não gosto muito dela, né, pra não assustar as pessoas, mas às vezes não é o assustar, é o surpreender. E como a gente não conhece o paladar de todo mundo, às vezes você surpreende a pessoa pro bem, às vezes você surpreende a pessoa pro mal. Ela não gosta de pimenta, ela não gosta de coentro, ela não gosta de cebola. Então, a gente tem esse papel de fazer essa análise antes pra entender como que vai ser esse evento. Nesse caso da semelhança, pra mim ela funciona muito bem pra quem tá começando, quando você ainda não tá seguro do que você vai fazer, de se vai dar certo, vou investir um dinheiro a mais numa cerveja, então eu não quero errar, né? Então a harmonização por semelhança, ela funciona muito bem dessa forma, porque você vai alinhar ali os sabores e ela vai te dar uma sensação gostosa, uma comida legal, uma cerveja legal, que você tá comendo ali, fazendo uma relação entre as duas. A gente acabou de falar, não adianta você plantar tomate e querer colher cebolas, não vai ter jeito, né? Você vai plantar tomate, vai colher tomate, então essa similaridade já é esperada mesmo. Vamos falar aqui agora brevemente sobre mais uma pergunta de ouvinte, que é a do Rafa Fernandes 10. E ele pergunta: dica para condimentos fora do padrão a serem usados em cervejas esterificadas belgas, sem ser semente de coentro, noz moscada, cardamomo. Ele botou um etc, mas se ele falar em etc, ele vai acabar com a possibilidade de vocês falarem qualquer outro. Não, eu gosto muito de páprica. Eu acho que é algo que dá pra gente usar bastante. Páprica tem um monte, né? Defumada, doce, picante, dependendo do que você vai fazer. Eu gosto particularmente da picante e da doce. Quase tudo eu quero usar. Acho que super combina, traz um sabor sem agredir muito, né? Sem tirar outros sabores. Então é um tempero que eu uso bastante. Eu acho que dá pra cair bem. Eu pensei em Grains of Paradise, né, o grão do paraíso, o grão do paraíso, ele lembra o cardamomo, mas ele lembra, ele não é igual, porque ele pode trazer uma nota que ele é muito específico, eu não consigo descrevê-lo, ele tem aroma de grão do paraíso, ele pode remeter um pouco a cardamomo. Uhum. A própria pimenta síria, que agora seria uma boa. A rosa também vai trazer um perfume muito legal, muito diferente. Eu adoro a síria. Pimenta rosa fica bem legal também, uma boa. Eu vou fazer um fechamento aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. Ivan Hop Friends perguntou: o mito, a lenda, hambúrguer e IPA harmoniza? Já respondemos, né? Já foi falado ali sobre hambúrguer, por que IPA super casa. O Roberto Bertola perguntou, e essa pergunta vai pra Lud, que é: IPA vai bem com tudo? Porra, com certeza. Com certeza. IPA de manhã, o dente bochechou com IPA, entendeu? Isso aí, ó. IPA é tudo, gente. IPA é vida. IPA é paz e amor. Vamos lá. E o Moraes Sommelier perguntou: o que não dá certo? Cara, nada não dá certo. Experimenta. Isso que eu aprendi aqui agora, tanto com a Tamires quanto com o Jairo, vai lá e faz. Se eles deram sinal verde pra sonho com caracu, vai lá e faz. Depois conta pra gente.
Pode não dar certo. Pode não dar certo, a gente avisou, mas tudo bem. Mas É isso. tem que testar. E aí, pra gente fazer um fechamento aqui, queria fazer aquele nosso ping-pong, Marília e Gabriela. A gente fala um elemento, vocês trazem uma resposta de imediato que vier à cabeça. Então, vamos que vamos. Eu que sou o queijo, que acompanha a goiabada, eu quero saber goiabada. Eu colocaria uma Catarina Sour ou uma Berliner Weiss. Catarina Sour eu colocaria com goiabada, com goiaba, para buscar essa semelhança. E a Berliner Weiss eu colocaria ela sem nada, para goiaba ser o complemento. Então você traz como se fosse trazer a goiaba para dentro da Berliner Weiss. Eu vou em duas vertentes diferentes aí. Eu vou numa fruit, não necessariamente de goiaba, mas uma bem levinha, de álcool, bem mais neutra, ou uma Session IPA. Ó, legal, legal. Pipoca. A Fernanda Bresciani, que deve ouvir esse programa, ela harmonizou pipoca com Imperial Stout. Ela falou que funciona, eu lembro. Não, brincadeira, gente. Ó, pipoca ela é super neutra, né? Então tem que ser uma coisa super leve, uma American Lager, uma Bohemian Pilsner pra trazer até uma nota manteigada. Acho que funcionaria. Legal, legal. Eu não sabia o que viria, então eu apostaria de novo numa Session IPA. Acho que é uma Hope Lager, vai bem também. É nova sessão, pelo visto. Eu amo Session IPA, de verdade. Eu vou te falar que se me perguntar assim, se eu perguntar com qual filme, que aí com o filme... Uma Hope Lager aí, com a pipoca bem salgadinha, vai bem. É isso aí. Bolinho de aipim com carne. Bolinho de aipim com carne. A gente tá falando de amido. A gente tá falando da carne, deve ser uma carne moída, né? Um bolinho frito, né? Sim. Ou uma carne de sol, uma carne seca. Carne seca, aí já muda um pouco de figura. Eu penso alguma coisa que traga essas notas mais tostadas, carameladas, uma Czech Amber Lager, uma Vienna Lager, que pode trazer uma carbonatação, talvez subir um pouquinho. Aí ir pra uma American Pale Ale pode trazer um cítrico aí pra complementar esse conjunto, e vai trazer um amargor já para cortar, vai trazer uma carbonatação moderada. Acho que pode ser alguns caminhos que eu tomaria aí. Legal. Eu já vou até num rótulo, eu vou na Dark Lager, a Mora Mora da Narcose. Acho que ia bem. Legal. Nossa, foi direto. Eu vou nem na segunda opção, eu já trouxe até um rótulo, porque essa cerveja é maravilhosa, e tem a de cacau também, se não me engano, não entraria nesse caso, mas a Dark Lager da Narcose, essa em específico, acho que cairia como luva. Aí, então, já que a gente tá nesse petisquinho assim, tal, coxinha de galinha, gente, ô perdição. Eu acho que a coxinha, por causa da untuosidade, né, da fritura, ela precisa de uma potência aí mais chamativa, apesar do recheio ser frango, né, e ser uma carne branca, ser uma coisa mais leve. Coxinha nunca é de leve, né? Não. A gente nunca come uma coxinha só, e coxinha é paixão nacional. Eu apostaria numa American IPA bem fresca, bem aromática ali, que vai fazer a vez daquele limãozinho ali pra dar uma Isso aí. É que a coxinha sempre chegada, pode ter gente, né, que dá aquela chapada em pimenta também. Pimenta. Minha opção seria bem por aí, uma American Pale Ale, uma American IPA. Se quisesse tentar uma coisa diferente, talvez uma Wheat Beer pra trazer um coentro, uma casca laranja, mas eu acho que talvez a intensidade fique um pouco abaixo, né? Eu acho que pode deixar um pouco enjoativo, porque como ela é muito condimentada, talvez, ela é refrescante, ela vai funcionar, né? Weizenbier, ó. Tá vendo? Eu acho que Vai funcionar. Vai funcionar. Coringa. Sarapatel. Aí eu vou passar. Bom, vísceras de porco e cabrito. Vou passar porque não tenho vivência disso. Deve ser uma comida carregada também, né? Então, é muito... Assim, eu vou te falar que eu comi uma, duas vezes na vida. É um sabor muito forte. Sangue. Me lembra muito uma pegada meio de mais pro fígado, sabe? A textura também não é uma coisa que me agrada muito. Então, eu não sei, cara. Sinceramente, eu queria alguma coisa pra limpar a boca. Tá assim, certo. Nada contra quem gosta, pelo contrário, tipo, não é um prato que tá no meu cotidiano, né? Uhum. Dizem que muito bem feito é muito bom, eu nunca tive essa oportunidade de comer. Tive essa sorte. Na dúvida, eu arriscaria ir pra uma dúvida ou alguma coisa que vai trazer
uma carbonatação, vai trazer um corte aí por álcool, sabe? Vai trazer um condimento ali pro prato também, que é um prato que tem condimento. Sim. Até uma triple, né? Uma triple também. Aí, ó. Já começaram a tirar coelhos da cartola. Vamos lá, que isso. Preciso, inclusive, achar alguém que me ensine a fazer ou então que faça um sarapatel, porque eu não tenho vivência nenhuma. Ainda não tive a oportunidade, então preciso... Jairo, pode ser algo pra gente... Aí, ó. Fica a dica hein? aí dessa collab, Olá. harmonização, sarapatel, mocotó. Deixa eu pensar. Mocotó também é bem gorduroso, né? É o caldo de mocotó caldo- ou o mocotó? É o que você quiser. Ele é muito gorduroso, tem muito umami também, né? Sim. É. Super de conforto. O caldo é quase uma sopa. E eu e a Tamires aqui somos da política de que A gente é sopa é janta. janta. Sim, sopa é janta, pô. Eu procuraria alguma coisa que tenha aí bastante tosta, talvez uma Vienna Lager, alguma coisa, talvez uma Bock, uma Double Bock, talvez a Vienna Lager seja muito pouco intensa. Acho que a Doppelbock vai trazer um dulçor interessante, eu também acho. Até mesmo uma Rauch Beer, eu acho que vai bem. Olha. Apesar dela ser defumada, eu acho que ela entra aí como um complemento, plus. sim. É. Trazer um novo Isso aí. elemento. Uma Rauch seria interessante. Aí. Agora, uma tradição brasileira, jabá com girimum. Bom e velho carne seca com abóbora. Olha, eu já fiz risoto de carne seca com abóbora. Não com Aí. esses nomes incríveis do dialeto brasileiro, mas sim como cabotiá com carne seca. Aí. Mas eu sempre gosto de trabalhar a carne seca com cervejas mais maltadas. Eu acho que combina bem pelo salgado da carne. Sim. A abóbora também, ela é versátil, né? Você consegue fazer ela salgada, você consegue fazer ela doce, consegue misturar com coco, consegue refogar ela com bastante cebola. E ela pega muito tempero, né? Então, dependendo do que você usa, né, pra temperá-la, eu adoro a abóbora assada, por exemplo. Eu acho que combina bem também com cervejas mais maltadas. Eu iria para uma brown ale, talvez mais sequinha. O que mais? Uma Double. Subiria um pouco a intensidade, porque assim, o dulçor tanto da abóbora, geralmente ela tem esse dulçor, por mais que você tempere ela. O dulçor e o salgado da carne, eles vão se complementar, vão se realçar, né? A gente vai trazer, a gente precisa trazer alguns elementos para dar uma limpada nesse conjunto. Se trouxesse talvez um pouquinho de acidez, não sei se eu tô pensando numa BR Begard, talvez, que vai trazer notas maltadas, uma leve acidez, pode ter de breta, inclusive, tem um frutado, pode ser uma combinação interessante. Se quiser ser jogar mais seguro, eu ficaria também aí numa Bock. Talvez indo para as inglesas aí, uma SB, talvez seja uma coisa interessante. Legal. E aí, pra arrematar o nosso ping-pong, o que faríamos com uma cocada? Facinho agora no final. Cocada? Deixa eu pensar. Uma hora depois. Aquela crente que eu tava ajudando. Facinho agora no final. Não é que seja difícil, é porque a gente sempre tenta não extrapolar muito as coisas, né? Cocada é muito doce, não deixa de ser gordurosa também, porque coco tem bastante gordura. Então eu fico pensando, e como eu não sou muito de doce, então pra mim é muito mais difícil pensar nessas possibilidades de doce. Eu posso me antecipar, então? Eu procuraria alguma coisa torrado, né? Alguma coisa que fosse aí... Eu não digo... O Imperial Stout eu acho muito alto, tá? Ou intensidade alcoólica. Mas uma American Stout, talvez, pode trazer um jogo interessante para até trazer um lúpulo, né? Nesse caso, até uma Oatmeal Stout entra. Oatmeal Stout também. Talvez a Oatmeal seja até melhor do que a American Stout, né? Pela cremosidade e pelo encontro ali, né? Eu gosto muito dessa combinação coco com cervejas escuras, que o coco vai me lembrar muito a nota do barril de bourbon, né? Que o barril de bourbon tem, de bourbon americano, essa nota de coco muito evidente. Então, é uma combinação, inclusive uma das cervejas da Narcose, a Mora Mora, que passa por... Não sei se a Mora Mora passa por barril, a Dark Lager. Não sei. Dark Lager acho que passa por barril de carvalho americano. Eu falei bourbon, né? Mas eu queria dizer carvalho americano. Não com o bourbon. E vai ter essa nota de coco, né? Eu acho que é uma combinação super interessante ter uma cerveja escura, bem maltada, torrada, já puxando pro café, e talvez uma Baltic Porter um pouco menos intensa, pode ser uma opção legal, né? Legal. Uma Coffee Stout. Aquelas...
a gente agora tem que ir para as sobremesas de fato do nosso jantar. Vocês já deram aí os pratos principais, um vegetariano e um não vegetariano. E aí, quais serão as sobremesas e as respectivas cervejas vegetarianos e não vegetarianos? Tamires? Eu vou fazer rapidinho. Eu fiz uma opção vegetariana, né, e uma vegana. A vegana, eu trouxe uma banana quente com castanhas tostadas e melado de cana. Nossa. Eu lembro que, tirando o melado, eu comi muito essa sobremesa. Eu vivo de dieta, né? Já fiz todas as dietas possíveis que vocês podem imaginar. E a banana, ela intensifica o dulçor quando você esquenta, né? Então, a banana quente com uma castanha tostada na frigideira mesmo ali, quebrada por cima, um meladinho de cana, fazendo a vez do mel ali, que se for ver, a banana já vai estar bem doce, nem precisa. Harmonizada com uma porter, bem classicona também, sem nada de adjunto. Ou então uma Weiss mesmo, que vai ali unir o útil ao agradável com a banana, né, com todos os sabores que ela já traz de natureza. E a outra sobremesa, eu já vou engatar as duas, que depois o Jairo já manda as duas dele também. Eu já fiz essa também algumas vezes. Eu confesso que eu não era fã de figo até eu fazer essa sobremesa e nunca mais esquecer, porque foi uma das harmonizações com doce que eu já fiz, que eu mais gostei na vida. Que é um figo caramelizado numa caminha de cream cheese, um sorvete de creme, uma bolinha de sorvete de creme e um pralinê de castanha do Pará. E eu servi essa sobremesa com uma brown ale com castanha do Pará, da Colorado, que é uma edição, eu não sei se eles vão fazer novamente, mas eu lembro que essa cerveja já estava vencida já há muito tempo e ela estava deliciosa e foi uma grata surpresa, porque eu não era fã de figo, né? Fiz a caramelização dele com açúcar normal e maçarico, e ele fez aquela casquinha bem gostosa e tudo se uniu ali de uma forma muito, muito boa. O cream cheese trouxe um frescor pro prato, quebrou esse dulçor do sorvete e do açúcar ali do figo também, né? Que também tava bem maduro, e a cerveja trouxe foi a cereja do bolo, assim, pra finalizar com tudo. Eu harmonizaria também esse prato com uma Double, que ela tem essas notas de frutas passas, né, frutas escuras, então acho que combinaria bem. Vai trazer um pouco mais de dulçor, é diferente da Brown Ale, mas vai super fazer sentido também. Puta que pariu. Nem gosto tanto de figo assim, mas olha, caralho, velho. Vou te falar. Fica bom. Eu pensei em duas sobremesas, Lute, pra trazer pra cá. Uma, eu acabei ficando meio corrido e eu tava trazendo duas, que obviamente eram vegetarianas, né? Mas tinham a base de ovo e leite, então não eram veganas. Mas agora me deu um estalo de uma sobremesa que eu fiz, que eu posso substituir um elemento que aí, teoricamente, seria vegano. A primeira sobremesa que eu pensei, aí falando de sobremesa vegetariana, seria uma tarte au pomme, uma torta de maçãs. Né? Já falar, porra, peraí, né? Vamos dar uma cara que a Lúcia foi ótima. Eu mandei até uma figurinha pra ele quando ele falou pra mim, um cachorrinho assim, tipo... Eu falei que eu gosto de gastronomia francesa, cara, eu gosto mesmo. No fundo ela tem um nome rebuscado por ser francês, mas é super simples de fazer. Inclusive, se você quiser comprar a massa folhada pronta, né, da Arosa, você abre a massa, né? Às vezes você pode pré-assar a massa, enquanto isso você cozinha a massa fatiada com açúcar, baunilha, né, numa frigideira, né, faz quase com caramelo ali, vira uma meio calda, né, a massa já cortada em meia lua, depois você monta a torta e assa ela, né? Ou você pode montar tortas, mini tortas. Eu já montei com tortinhas pequenas que acompanham uma bola de sorvete de creme ou de baunilha, né? Isso fica maravilhoso com Guinness, que legal. Não era uma cerveja que eu pensaria de começo, né? Eu fui recorrer ao Salamura, né? Eu perguntei o que você acha, e aí ele falou, testa com Guinness, e ficou divino, né? A Guinness tem essas notas fenólicas, você vai tem madeira, tem tudo ali envolvendo essa maçã, baunilha, tem todos os elementos similares ali, tem acidez para cortar gordura, então funciona super bem, né? Legal. Testei também com o Imperial Stout, funciona muito bem também, mas a Guinness foi superior. E outra sobremesa que eu pensei, que me veio agora, né? Eu tinha feito um tempo atrás uma pera cozida no vinho, né?
cozida no vinho branco, e tinha colocado para acompanhamento um queijo, né? Aí eu substituiria o queijo por queijo de castanhas, um queijo que seja parecido com brie em termos de textura, né? Para algumas castanhas, inclusive nozes caramelizadas, né? E colocar uma saison, né? Uma saison envelhecida em barril. Eu usei especificamente para essa harmonização, usei uma saison da Trilha, passava um terço dela em barril, né? Excelente cerveja, né? Notas super equilibradas, rústicas, trazendo madeira, trazendo as notas da saison como base. Seria teoricamente uma harmonização vegana, desde que também pontos importantes precisam ser observados. Não são só os ingredientes que não podem ser de origem animal, né? Mas a gente também tem que observar, né, no caso da cerveja, se houve o uso do wheat ou glass, né, no caso da fabricação. Né? E um outro ponto que eu aprendi no Campeonato Mundial de Sommeliers, eu errei essa pergunta na prova, né? A cola do rótulo não pode ter caseína, que é a proteína do soro do leite. Nossa! Então isso valeria para essa sobremesa, que hipoteticamente seria vegana, eu teria que observar a cola do rótulo da cerveja. Né? É mais fácil comprar, é vegano, tá escrito, tá certificado, né? É isso. Mas é isso, tem todos esses detalhes, né, que devem ser observados para que a cerveja, a gastronomia seja considerada vegana. Com certeza. Show de bola. Gente, programa que deixou meu estômago furado de tanta fome, muita vontade de provar várias coisas. A gente vai disponibilizar pra galera uma receita, pelo menos, de cada um deles aí, dessas coisas que foram ditas. Vamos ver o que os convidados aprontarão para a gente colocar no nosso post da Hipacondríaca lá no blog. E é isso, gente. Foi um prazer ter Tamires, ter Jairo. Muito obrigada pela presença. Esperamos tê-los aqui em outras ocasiões novamente para falar de harmonizações e charutos, se for o caso, com o seu Jairo, e mais harmonização de guerrilha com a Tamires, que é fenomenal. Eu acho que a gente tinha que gravar um programa só falando a receita, sacou? Eu acho legal. Eu acho que a gente tinha que fazer a receita e comer, e aí a gente grava o programa durante Não, Jairo, com certeza. A gente grava o programa ao vivo, assim, nós todos juntos, fazendo numa cozinha. Eu acho legal. É isso. É porque eu tô achando falar sobre o tema quase uma tortura, tipo isso. né? Porque eu não... Exato, sim. Total. Isso é bacana, porque assim, o Gert Oliver fala o meu livro de cabeceira é o livro dele, da mesa do pé cervejeiro. Ele fala muito isso sobre harmonização, né? Que, exatamente. Isso. Que pouco importa a sua... Tipo, ninguém se importa pelos seus tasting notes, sobre suas notas de avaliação, mas as pessoas se importam sobre o que você teve de experiência, o que você sentiu. Então, isso. Quando a gente tá falando e a gente tá... Tomara que a gente tenha transmitido aí pro público, pros ouvintes, de que tipo, eles estão sentindo os aromas do que a gente está falando, esse é o caminho, sabe? Então a gente está no caminho certo. Acho que... Exatamente, eu acho a harmonização, além de cozinhar, já é um carinho, né? Já é um cuidado. Quando você cozinha para outra pessoa, você está transferindo ali uma cura ou um veneno, né? A gente cozinhando para outra pessoa, você pode fazer ela sobreviver ou matá-la, né? De alguma forma. E a harmonização, para mim, é muito legal poder trabalhar a cerveja, né, de forma sozinha, e ela com a comida e trazer não só terceiros sabores, mas experiências na minha casa, na casa de outras pessoas, mandando um presente. Eu trabalho também com kits, né, de harmonização, muita gente pede e deixa livre, e eu acho lindo. Tamires, brilha, né? Faça aí o que você acha que você tem que fazer, coloca o que tem que colocar, eu confio em você. Então, ter essa troca com pessoas que gostam, por isso que eu e o Jairo, a gente conversa muito, ter essa troca com quem gosta de fazer a mesma coisa é muito rico, né, pra gente. Comer e beber é bom demais, e fazer os dois juntos e ainda ter experiências diferentes é melhor ainda. É isso aí. Perfeito, gente, muito obrigado. Realmente, pra mim, foi sentir os cheiros, ouvir a reação de Maiara ali fazendo aquele barulhinho. Eu senti o cheiro, eu ouvi o cheiro, foi tudo muito forte. Que bom. Muito obrigado e vamos que vamos. Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu.